vontade. Eu só queria pedir aos irmãos que, nesse momento, vamos curvar a nossa fronte. Eu vou levar uma oração ao Senhor, nosso Deus. Ok? Vamos falar com Deus e Espírito, tá? Senhor, nosso Deus, aqui estou, Pai, mais uma vez, Senhor. Deus meu, eu quero te pedir, Pai Santo, que venha, Pai Santo, falar maravilhosamente no coração de cada um que aqui se encontra, Deus. Pai, e que eles voltam para casa, meu Deus, nas asas dos teus anjos, e eles voltam não da maneira que chegaram, mas com a glória do Senhor Jesus muito mais forte do que eles entraram, Deus. Senhor, faz mover hoje aqui nessa igreja, Pai. Fala no coração de cada um, de cada família aqui representada, meu Deus. Pai Santo, eu me peço, Jesus, que num raio de 2 a 5 quilômetros, qualquer demônio que estiver alojado, que ele bate em retirada agora, senão ele será queimado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus meu, a tua palavra diz o seguinte: aonde tiver 1, 2 ou 3 em teu nome, ali o Senhor estaria. E hoje estamos aqui, Pai, num pequeno grupo que quer ouvir a tua palavra, Deus, e que eu seja instrumento de vossa paz. Eu não sou nada, Deus, eu não sou ninguém, meu Pai. Eu sou como palha seca que errou no mover do vento, Deus. Mas diante de ti, Senhor, eu serei muito forte, Pai Santo. Deus meu, nesse momento eu oro e te peço em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, eu preparei um estudo há mais de 30 dias. E de 10 dias para cá, Deus falou no meu coração que eu viesse trazer uma outra palavra. Tudo que eu estudei, que eu me preparei, enfim, ficou, né? Mas é porque Deus queria que hoje eu trouxesse essa palavra. E eu acho que hoje Deus quer falar conosco de uma maneira diferente. Aqui estamos para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar na morte do Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, versículo 27. Quem tiver na Bíblia pode acompanhar. Jesus é preso. Ô irmão, o sonoplasta, se puder dar um retorno para mim, eu agradeço. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, grandes soldados com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Só aqui. Irmãos, Jesus estava ali quando Judas já estava preparando para trair. Irmãos, vocês podem até achar que o que eu vou falar aqui está errado, mas dentro da Bíblia vocês vão ver que eu estou correto. Judas não queria trair Jesus. Judas não queria trair Jesus. Por que Judas não queria trair Jesus? Judas conviveu com Jesus 3 anos. Judas conviveu com Jesus 3 anos, ele fazia parte dos 12. Só que existia uma coisa no coração de Judas. Judas, ele tinha o dinheiro acima do seu Senhor. E o ser humano, quando ele coloca seus bens materiais acima do nosso Deus, as coisas começam a complicar. E o que aconteceu com Judas? Ele deve ter pensado o seguinte: em síntese, diz o seguinte: Judas acompanhou várias passagens de Jesus. Ele viu Jesus curando enfermos, ele viu Jesus expelindo demônios, ele viu Jesus ressuscitando mortos, e ele pensou: eu vou comer o dinheiro desses caras, porque eu sei que o meu mestre, na hora que eles chegarem, ele vai mover algo diferente, nada acontecerá com ele. Tanto é que, quando Jesus é pego pelos soldados, que foi preso, e que ele viu Jesus sendo chicoteado, sendo manietado, levando por volta,
ele se arrepende. Ele se arrepende de ter traído o seu mestre. E ali ele joga as moedas. Diz: eu não quero esse dinheiro. Ele achava que Jesus iria se defender de si próprio. Mas ele não entendia que para se cumprir essa escritura. E ele joga as 30 moedas nos pés daqueles que o compraram. E ele só obedeceu. E aí o que ele fez? Ele foi se enforcar. Ali foi a derrota final dele. Que se ele vai e pede Jesus perdão, ele seria perdoado, como Pedro foi. Pedro também traiu Jesus. Mas eu lhes pergunto: Pedro traiu Jesus porque quis ou porque foi forçado? Ele foi forçado a trair Jesus. Quando ele vê seu mestre, que tanto fazia, que passou por vários obstáculos da vida, ele viu Lázaro ser ressuscitado depois de 3 dias de morto. Ali ele tinha acompanhado a ressurreição da filha de Jairo. Ali ele tinha acompanhado a mulher do fluxo de sangue, que havia uma doença de muitos anos, do qual já tinha perdido todos os seus bens para tratar daquela doença e não conseguiria tratar, e Jesus curou, só porque ela tocou na hora de Jesus. Então jamais aqueles discípulos, aqueles que o acompanhavam, achavam que Jesus iria passar numa morte tão triste, tão humilhante como ele passou. Ele achava que Jesus seria capaz de mover todas as consequências que estavam acontecendo com ele. Mas todos eles se decepcionaram com Jesus Cristo. Eles ficaram decepcionados. Quando Pedro está ali, que Jesus já tinha dito a ele que antes que o galo cantasse, ele trairia 3 vezes. E ali, quando está Jesus no Getsemane, chegou uma das serviçais do rei e olhou e falou assim: você também é galileu? Ele disse: não sou. Aí chegou outro e disse: você se veste como ele? Ele disse: não sou. Chegou outro e disse: você fala como ele. E ele começou a se praguejar. E naquela hora o galo cantou as 3 vezes, como Jesus disse. Irmãos, na hora do bem bom é céu, né? É só céu nessa hora, é tudo alegria. Mas na hora da vida difícil é que eu quero ver. É que eu quero ver. E ali o mestre sai sozinho. O mestre, irmãos, o mestre chega na cruz sem ninguém. Tantas pessoas que ele curou, tantas pessoas que ele deu pão para comer, e naquela hora ninguém, só estava ali os pés de Jesus, simplesmente a sua mãe. Cadê aqueles que conviveram com ele? E Jesus já dizia: multidões que me acompanhavam, milhares que me acompanhavam, e agora estou só. Mas essa, irmãos, é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão que dedica a sua vida para um dia ter a coroa da vitória no reino dos céus. E ali, irmãos, quando Jesus está ali para ser crucificado, e por que Jesus foi preso? Por que Jesus foi preso? O sistema prendeu Jesus. O sistema matou Jesus. Foram os escribas, os anciões e os fariseus, e a plataforma de governo, que era o grande sinédrio. Ou seja, começa do pequeno, vai chegando até na altura do posto hierárquico. E aí é que aconteceu. Eles começaram a se preocupar com a posição de Jesus e começaram a ficar com medo de Jesus se tornar o rei dos judeus e tomar o poder que eles tinham. Foi assim a morte de Jesus Cristo. Quem matou Jesus foi o sistema, irmãos.
Quem matou Jesus foi o sistema, se bem que era para cumprir essa escritura, como diz Isaías 45, 43. Mas aí o que é que acontece? Os escribas são pessoas, escritores que formaram em teologia, são aqueles caras que é o nosso cabeça. Os anciões são pessoas que só é nomeado a partir dos 45 anos para frente. Os fariseus eram o povo do Torá, são os religiosos mais fortes da época, pessoas super estudiosas que conheciam muito bem a palavra, mas eles viviam no tempo da lei, no tempo de Moisés. Jesus veio para mudar tudo, porque o próprio Deus sabia que não era com jugo pesado que o povo ia mudar, e Jesus veio para mudar. Jesus veio para mostrar ao mundo que não era daquela maneira. Ele veio para cumprir essa escritura com amor, perdoando e dando oportunidade para aqueles que pecassem, que estivessem pecando, pudessem seguir o caminho do Senhor. Essa que é a situação da morte de Jesus Cristo. Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, todos correram, irmãos, não ficaram ninguém. Aqueles que o acompanhavam não existia mais, só estava ali Maria, sua mãe, e João, aquele que o amava, que encostava a cabeça no seu peito. Diz a palavra de Deus que Jesus, na cruz, ele olha para baixo e olha e vê sua mãe e diz: Maria, eis aí teu filho. Ou mulher, em outras ilustrações fala: mulher, eis aí teu filho. E olha para o rapaz, para o João, e diz: João, eis aí tua mãe, cuide dela. Por isso que João foi o único dos discípulos de Jesus Cristo que não morreu. Ele morreu no tempo determinado de Deus, era a sua velhice. Mas todos os outros morreram. Quando Jesus foi enterrado, irmãos, preste bem atenção o que acontece. Jesus tinha seus amigos. Quando Jesus é enterrado, que ele ressuscita no terceiro dia, diz a palavra de Deus que aleluia, glória a Deus. Diz a palavra de Deus que dois amigos de Jesus, Cleópatra e seu amigo, ficaram frustrados. Que é os dois amigos de Jesus no caminho de Emaús. E aqueles dois discípulos ficaram decepcionados. E segundo a palavra de Deus, eles estavam viajando no caminho de Emaús 12 quilômetros. E aí Jesus coloca os pés na poeira. Coloca os seus pés na poeira. Quando Jesus coloca os seus pés na poeira, seguindo aqueles dois discípulos decepcionados, que estavam caminhando em direção a Emaús, a Bíblia diz que Jesus acompanha aqueles dois rapazes, e eles tristes, irmão, se puder colocar no caminho de Emaús, eu agradecer. E aqueles dois discípulos que começam a andar, eles começam a murmurar. Mais baixo um pouquinho, irmão. Mais baixo um pouquinho, irmão. E eles começam a murmurar. Bom, e eles começam a murmurar, irmãos. Aqui eu vivo a coisa, né, irmão? Para falar de Deus, nós temos que ter a maior humildade do mundo. E aqueles dois rapazes começam a bater no peito e começam a dizer: perdemos o nosso mestre. Acabou. Ele desistiu de nós. Jesus foi embora, não existe mais. E eles faliam, irmãos, tristes, cabisbaixos, decepcionados de ver seu mestre morrer daquela maneira, ver seu mestre partiu daquela maneira e abandoná-los. Mas Jesus é tão amor, irmãos. Mesmo
na casa deles. Ele olha para Jesus, humildemente, dois rapazes, cordial, e virou para Jesus e disse: já assim mais tarde, entra, fica conosco. E Jesus ali, irmãos, entra com eles e perguntou a eles: tem alguma coisa para comer? Eles disseram: tem um pão. E aí, quando Jesus pega o pão, que ele abre o pão, eles olham e vê o buraco dos grandes na mão de Jesus. Ele diz: é o mestre, é o mestre. Ele, quando eles olham, não viu mais Jesus. Eles aí, irmãos, pegam a sua mochila, sei lá, na época, uma bolsa, não sei lá o quê, e voltam correndo para Samaria. E eles chegam lá e falam: eu vi o mestre. Ele volta para avisar os irmãos. Só que Jesus aí volta também para visitar todos aqueles outros. Irmãos, Jesus, depois de morto, ele se preocupou. Ele se preocupou com aqueles que ficaram. Diz a Bíblia que Jesus chega na beira da praia e eles estavam pescando. Todos eles já tinham abandonado. Uns estavam pescando, outros tinham ido embora. E Jesus ali chega e eles estavam no barquinho no mar pescando. E Jesus sentado na beira da praia, com fogo, com peixe. E Jesus pergunta a eles o que eles tinham para comer. E mandou que eles jogassem a rede. É tão profundo, irmãos, que quando Pedro de lá olhou e viu que era o mestre, ele estava nu. A Bíblia diz que ele estava despido é nu. Ele aí veste a sua roupa e corre ao encontro de Pedro, de Jesus. E quando ele chega, Jesus começa a conversar com eles. E Jesus vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus pergunta da segunda vez: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando chegou a terceira vez, ele aí lembrou da história que tinha traído Jesus. Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. E começou a proclamar Jesus. Diz: Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Irmãos, é profundo. Veja que Jesus, depois de morto, e que o Pedro traiu Jesus, ele em momento algum foi olhar para o pai de Pedro. Pelo contrário, ele deu uma responsabilidade a Pedro muito maior. Ele diz: Pedro, sobre ti, sobre essa rocha, eu fundarei a minha igreja. Irmãos, quando a gente fala em rocha, a rocha que Jesus falava era a caverna de Antioquia. Foi ali que Pedro fundou a igreja e começou a pregar o evangelho de Deus. Foi ali que Pedro começou a pregar o evangelho de Deus. Numa rocha onde tinha um lago tão profundo que ninguém era capaz de medir. E ali Pedro começou a pregar. A igreja, a primeira igreja fundada foi em Antioquia, na Turquia. Aonde Pedro ministrava a palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, nós vamos encontrar onde Pedro faz a sua primeira aparição como pregador. E Pedro ali se converteram 3.000 pessoas. De 2 lapadas foram 8.000 pessoas que se converteram. Irmãos, aprofundando mais um pouco na leitura, aqueles discípulos se tornaram inimigo número 1 do Estado. Aqueles discípulos se tornaram inimigo número 1 do Estado. Quando Pedro começa a pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que Pedro pregou e eles começaram a perseguir os discípulos. Pedro foi para Roma pregar para uma igreja dispersa entre gentios e gregos.